Oi pessoal, eu sou Julie Panceira e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre quando vamos voltar a ter provas de corrida. Será que esse ano ainda? Então vamos lá. Coronavírus, tá? É um vírus que tá afetando o mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na Itália, na Espanha, é o mundo inteiro. Começou na China, em torno de novembro, dezembro de 2019. Não sabemos exatamente porque as informações foram... eles seguraram algumas informações no início, né? Então só ficamos sabendo mesmo quando já tinha estourado lá na China, em Wuhan. E ainda em janeiro estava um pouco contido na China esse negócio de coronavírus. Não tinha se espalhado para o mundo inteiro. Tanto que eu fiz a maratona de Dubai em janeiro, dia 24 de janeiro. Eu estava em Dubai, a maratona foi super cheia, o evento super cheio, a cidade estava lotada, inclusive de chineses, porque a maratona foi no dia do Ano Novo Chinês, então tinha muito chinês lá comemorando o Ano Novo Chinês. E assim, a gente ainda não tinha ideia, eu acredito, né, na minha inocência, eu acredito que as autoridades ainda não tinham ideia do tamanho que isso ia tomar. Por isso que alguns eventos ainda aconteceram nesses primeiros meses do ano. A partir do momento que isso invadiu a Europa e começou a causar uma quantidade inimaginável de mortes, as coisas mudaram de figura. O que está acontecendo? A gente não sabe ainda tratar direito esse vírus. A gente não tem cura. Tem um monte de medicação em pauta. Tem um monte de trabalho sendo realizado hoje para tentar descobrir qual é a melhor medicação para tratar os pacientes que estão contaminados com Covid-19. Então, assim, a gente tá tentando. O que eu costumo falar para as pessoas é que a gente tá numa guerra assim, ó. A gente tá de olhos vendados tentando acertar o inimigo, porque a gente não conhece o inimigo. Isso é importante eu falar, por quê? Porque muita gente está perguntando, quando que vão ter as provas? Muita gente veio me perguntar assim, você acha que em outubro eu vou poder fazer a tal maratona tal? Você acha que em novembro vai acontecer a tal maratona? Ou eu vou viajar? Eu posso viajar? Eu tô com viagem marcada para Disney em outubro. Gente, sinceramente, pelo caminhar da carruagem, eu acredito que esse ano todos os eventos grandes com aglomeração de pessoas vão ser cancelados, tá? Por quê? Porque nós não conseguimos controlar esse vírus ainda. O mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, ainda estão tendo números muito grandes de mortes. E a gente não sabe como controlar. As economias estão todas bagunçadas porque no desespero o que a gente pensou em fazer é pôr todo mundo em casa para evitar que essas pessoas se contaminassem e dar tempo da gente estruturar os sistemas de saúde. Só que a gente viu que esse remédio está saindo muito amargo porque as economias estão se assim, deteriorando muito rápido. Então eu acredito que esse ano não vai ser um ano para grandes eventos, muito menos grandes eventos de lazer. E a corrida, eu sei que existem pessoas, atletas profissionais que ganham vida por isso, mas as provas de corrida são provas para lazer. E, né, a gente há de convir que entre lazer e evitar que uma doença dessa se espalhe mais ainda, a gente vai ficar com a opção de não fazer o evento para não ter a probabilidade dessa doença. Então, esse ano, a gente tem alguns trabalhos, tá, que as pessoas estão fazendo, alguns cálculos estatísticos, mostrando que, por exemplo, no Brasil, o início da queda, né, porque fim não vai existir, tá? Ninguém vai conseguir chegar um dia que vai, pronto, acabou, não existe mais nenhum vírus desse circulando em lugar nenhum. Não vai ter.
não tem como. Mas assim, que o fim da nossa linha de evolução da pandemia no Brasil seria 30 de maio, com um fim mais, assim, com quase 100%, 90 e poucos por cento dos casos em julho. Só que isso são cálculos estatísticos, a gente não sabe. Tem locais no mundo que eles estão prevendo para ter essa queda, esse fim da linha de evolução da pandemia só em outubro, novembro. Então, assim, não espere provas de corrida, provas de triatlon, provas de natação tão cedo, tá? Eu ainda arriscaria, isso é opinião minha, tá? Não é nenhum trabalho científico, nada disso. Isso é uma opinião minha pelo que eu tô vendo que tá acontecendo, pela evolução dessa doença. Eu acredito que nos Estados Unidos, nem no primeiro semestre isso vai acontecer, certo? Eu sei que eles estão muito ansiosos para retomar a economia e os eventos esportivos grandes são grandes braços para movimentar turismo e economia de algumas cidades, mas eu acredito que pela gravidade que as coisas estão acontecendo lá, eu acho que não vai rolar nem no primeiro semestre, talvez no segundo até que vá. E aqui no Brasil, eu também acredito que não, apesar de que a gente não pode confiar em nada, né? A gente teve carnaval e o coronavírus já estava rolando e já tinha muita gente avisando que não era para ter carnaval porque ia trazer o caos, ia trazer o vírus aqui pro Brasil, mas teve carnaval mesmo assim, então aqui a gente não pode garantir. Mas eu acho que esse ano, Europa, Estados Unidos, nem Brasil vai ter nenhum tipo de corrida, de evento esportivo. Então, vamos manter os nossos treinos por prazer, com segurança, com responsabilidade, sem aglomerações. Não adianta não ter prova de corrida e você sair para correr em grupo todos os dias ou ir num parque e se aglomerar, porque a transmissão vai acontecer também. Então assim, corre na sua esteira, corre na sua casa, no seu quintal, no seu quarteirão, se não tiver ninguém lá, se for correr fora, tenta usar máscara e vamos ter paciência. Talvez as coisas voltem diferentes quando voltarem, mas a gente vai ter que aprender como fazer isso ainda. A gente não sabe. Estamos aprendendo junto. Então, é isso. Se você tem alguma opinião diferente da minha, se você tem alguma informação que eu ainda não tenho, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir isso juntos. Estamos aprendendo tudo isso juntos. Tá bom? Tchau. Até semana que vem.